Lucas 7,11 diz: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar com Jesus. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus o Cristo, o mesmo que esteve em Naim, eu estou aqui, Senhor, diante da tua igreja e diante da tua presença, para falar não aquilo que eu desenvolvi, não aquilo que eu pesquisei, mas aquilo que o Senhor colocar em meu coração. Eu quero ser grato a ti, Senhor, porque eu tenho certeza de que o Senhor ainda é o mesmo. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, Senhor, com o coração como se estivessem em um cortejo, mas eu quero te louvar, Jesus, porque aonde há a tristeza do luto, quando o Senhor chega, haverá alegria, Senhor da vida. Usa, meu Deus, uma vez mais, para louvor da tua glória. Que o Senhor cresça e eu diminua. E que o teu Espírito Santo haja no meio da tua igreja. Quem concorda comigo, diga amém. Só para que você fique situado aí, Naim é uma das cidades menos importantes ali de que Jesus sempre passava. E é uma alegria ler os detalhes com que Lucas, Mateus, Marcos e João descrevem os milagres de Jesus, porque ele podia simplesmente dizer em uma cidade e não dizer o nome. E quando nós lemos sobre a cidade de Naim, nós vemos uma particularidade de Jesus. Talvez eu e você, se fôssemos poderosos como Jesus, escolhêssemos Nova York, Dubai, as cidades mais importantes, que é onde vai dar mais repercussão, que é onde vai aparecer mais o nome. Mas eu quero louvar a Jesus, porque Ele vai lá em Naim, vai em Diadema, vai em Criciúma, vai lá em Campo Grande, Ele vai até os confins da terra. Não importa de onde você saiu, não importa de onde você é, eu quero afirmar diante da palavra do Senhor, ainda que a sua cidade seja a cidade mais desprezível da terra, quando Jesus chegar lá, haverá milagre de Deus. Eu sinto Jesus aqui. Contou aí, Felipe? Quando eu lia sobre isso, é muito interessante que a Bíblia traz bastante detalhes, fala que esta mulher era uma viúva, e ela é conhecida dos pregadores como a viúva de Naim. Era uma mulher que já não tinha muita coisa, numa cidade que também não era tão importante, e quando ela vai se encontrar com Jesus, ou melhor dizendo, quando Jesus encontra ela não é somente a viúva, não é somente de Naim, ela ainda está carregando o caixão do filho. E a Bíblia também traz um detalhe importante, é o único filho. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta aí, pais e mães, levanta a sua mão. Talvez o curso natural da vida é que os seus filhos e as minhas filhas nos enterrem, né? Tirem de nós o último fôlego e parte ali para o dia final.
e a última despedida. E é muito triste quando você vê um filho chorando em cima do caixão do pai, em cima do caixão da mãe. Uma das coisas mais tristes da minha infância foi que o meu avô, que era um presbítero da igreja, mas um pastor desbravador, abriu muitas igrejas. Ele era um homem muito popular, ganhou muitas almas para Jesus, e a minha avó decidiu fazer o velório em casa. Eu me lembro, se eu fechar os olhos aqui, eu lembro de onde eu estava, de onde estava o caixão do meu avô, e meu avô tinha 10 filhos, na época ainda todos vivos. E quando eu lembrei dessa parte da pregação que eu anotei aqui, eu lembro do desespero da minha mãe, que era a filha mais querida do meu avô, e ela também era a filha mais próxima do pai, e vi o desespero dos meus outros nove tios. E é muito triste ver o filho chorando, debruçado sobre o caixão do pai e da mãe. Mas você deve se lembrar aí de quando você viu algo que a natureza não explica. É quando a mãe tem que chorar no caixão do seu filho. Esta mulher é de uma cidade desprezível, ela já era viúva, e ela talvez estivesse ali com a última força que ela tinha na vida. Ela estava carregando a sua pior notícia. Eu vim com vontade de pregar para você nessa noite, e talvez você chegou neste culto aqui arrastando a sua pior notícia da vida, mas eu quero alegrar o teu coração. Jesus está aqui e Ele vai trazer a vida. Sendo desta cidade, nesta circunstância, esta mulher estava sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma. E é duro quando eu e você somos atingidos pelas notícias que a vida nos traz, e essas notícias nos tiram a esperança. E eu não preciso ficar aqui falando por códigos. Eu sei que você entrou em novembro do ano passado cheio de fé, cheio de esperança, e quando vieram os primeiros 10 dias de janeiro, ainda era um tempo de muita fé, de muita esperança, mas chegou o dia 20 de janeiro e veio uma notícia, e todos pensaram, eu também pensei, vai ser a pior notícia, vai ser o pior momento, vai ser o pior ano, mas você está de pé, porque a tua vida não depende de notícias ruins. Aquele que está em Jesus supera as notícias ruins. Essa mulher carregava uma notícia ruim, e a Bíblia não diz, mas a minha cabeça funciona de forma um pouco estranha, e eu fico tentando ler o texto, e aí eu começo a conversar comigo mesmo, parece loucura, mas não é. E eu imaginei como que foi a hora da notícia que o filho tinha morrido. Se essa mulher fosse a mulher mais crente da terra, com certeza ela iria pensar assim, falar, mais essa notícia, Jesus. Deus, mais uma vez o Senhor escolheu a minha casa para o luto. Senhor, eu já moro em Naim. Senhor, eu já perdi o meu esposo e agora vem essa notícia de que o meu filho morreu. Se ela fosse muito crente, se ela fosse como muito crente que eu conheço, não vocês, porque vocês são crentes de verdade, ela ia falar, não, Jesus me abandonou. Eu nunca mais vou na igreja. Eu nunca mais vou fazer nada para Jesus, porque além de morar numa cidade ruim, de ter perdido o meu esposo, agora Deus veio e matou o meu filho. Depois que esse pensamento foi embora, eu fiquei pensando que esta mulher não tinha muitos amigos, porque a Bíblia é riquíssima nos detalhes, e ela fala que esta mulher estava carregando o caixão do filho. Com toda essa notícia ruim, ela teve que tirar forças da tristeza e tomar a decisão de carregar o caixão do filho. Eu estou pregando para pessoas aqui que a sua vida pode estar na pior fase,
mas você não está carregando o caixão do seu filho. O que me faz acreditar, depois que nós lemos aqui, do versículo 11 até o versículo 17, é que nós podemos crer que a notícia ruim, ela vai se tornar um milagre. Eu sempre digo nas minhas pregações que eu sou incapaz de saber como que você chegou no culto de hoje, mas eu quero te animar na sua fé. Não importa a maneira com que você chegou, não importa as notícias que você está ouvindo, não importa o que aconteceu sobre a tua vida, eu ainda creio que pode acontecer um milagre do Senhor na tua vida, seja na tua saúde, no teu psicológico, na tua família, lá no Brasil. Quem crê que Jesus pode estar vindo na porta da cidade e haverá milagre, levante a sua mão e adore esse Jesus. Tem milagre vindo para a tua vida na porta da cidade. Eu sinto Jesus aqui. Depois de tudo isso, essa notícia ruim parecia o final da história. E eu também comecei a pensar que essa mulher podia acabar o dia ali. E nós temos uma coisa que eu quero dividir com vocês. Nós somos crentes, somos envolvidos com a obra do Senhor, mas quando as notícias ruins chegam até nós, nós passamos a nos tornar administradores da notícia, administrador de tempo ruim, administrador de tempo difícil, administrador de tragédia. Deus não te chamou para administrar o caos. Quando o mal vier sobre a tua vida, confia no Senhor. Davi estava desesperado, Davi estava preocupado, sofrendo ameaças. Os inimigos já tinham declarado: Davi, nós vamos te matar. É quando Davi, ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo responde: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem inimigo vindo para me matar, tem notícia ruim vindo para minha casa, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Será que alguém acredita nesta palavra? Adore a Jesus nessa noite. Essa mulher não é diferente de nós, e ela estava ali administrando a sua tragédia. Cutuca o seu irmão aí, diga para ele: Deus não te chamou para administrar o caos. Entrega para Ele, é mais fácil. O marido morreu, o filho morreu, e ela está acompanhando o cortejo, administrando a dor, lidando com a perda e tentando sobreviver. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ter, Jesus falou isso: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Acho que vocês não entenderam. Jesus foi quem falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Você estava lá no Brasil e Deus tinha uma vida em abundância para você lá. Não suficiente com esta palavra, Deus te trouxe ao país número 1 do mundo, e aqui você permanece sobrevivendo em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu viverei a vida em abundância. Tem abundância de Deus para a tua casa, tem abundância de Deus para os teus negócios. Quem crê nesta palavra, Deus tem abundância para a tua vida. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Ela está ali tentando sobreviver. Irmãos, eu acredito muito de que a vida é o que ela é. E eu sou um pouco estressado, um pouco, de 0 a 10, 0,2. A cara da pastora Grazi. Com a pastora Grazi, 11,7. Ela é a que mais sofre. Mas notícias ruins
quase nunca me abalam de primeira. E eu louvo a Deus por isso. Eu recebi uma ligação do Emerson um dia, às 8 da manhã. E ele falou: pastor, acho que teve um problema lá. Estou feliz de você estar aqui, Emerson, para contar isso. Eu falei: Emerson, leva o meu pai lá e depois eu vou lá. E desliguei o telefone. Deu 3 minutos, o Emerson ligou de novo: pastor, acho que é um pouquinho mais sério. E eu fiquei bem por 18 dias. Essa semana me aconteceu também algo. Os irmãos aqui sabem da alegria que eu tenho de ter o carro que eu tenho. E é o meu carro dos sonhos. Guilherme já falou para eu vender. Jefferson Gimenez falou para eu vender. O Edson, olha lá, ele está fazendo assim, ó. Mas ainda bem que eu não vivo sob a opinião de ninguém, irmão. O carro é meu, eu vou ficar com ele até eu morrer. Aí a Belinha está dirigindo para a escola. Aí me ligaram 7h40 da manhã. E um cara falando inglês falou: senhor, eu quero falar para o senhor que está tudo bem. Sua filha está bem. Eu falei: Jesus, bateram meu carro. E a Bela virou para Mari e falou: nosso pai vai chegar aqui e vai acabar com tudo. E ao longo do percurso de voltando para casa, já depois de ver o carro batido, Deus falou comigo. Deus falou para mim: é assim que você tem que agir também nas pequenas coisas. Porque, irmão, bater o carro não, para mim não fez diferença. O problema é que nós temos a predisposição em administrar os problemas. Nós achamos que por causa da nossa condição financeira, por causa da nossa condição cognitiva, por causa da força do nosso braço, por causa da liberdade que os Estados Unidos te dá, de que você acorda de manhã sem dinheiro, você sai de casa e você volta para casa com dinheiro. Isso faz você acreditar de que você vai resolver os problemas. E Jesus não nos chamou para ser administrador do caos. Jesus não te chamou para ser administrador de problema. Jesus te chamou para que você tenha vida e tenha esta vida com abundância. Todas as vezes que o diabo colocar uma mensagem diferente no teu coração, repreende em nome de Jesus. A mulher da cidade de Naim estava administrando a falta do esposo, a cidade ruim e o caixão do filho. A Bíblia é cheia de riquezas de detalhes. E a Bíblia fala que Jesus tocou o esquife. O Jefferson, olhem todos para ele agora. Um dia eu vi um pregador pregando e ele falou: Jesus também era músico, porque a Bíblia diz que ele tocou o esquife. E o esquife nada mais é do que o caixão. Ele achou que era um instrumento musical. A Bíblia diz que quando Jesus tocou o esquife, que era o caixão, a multidão que acompanhava Jesus ficou sem entender nada. Porque na cultura judaica, um judeu não pode tocar em nada que está morto. Porque na cultura judaica eles entendem que se um judeu tocar naquilo que está apodrecendo, aquela podridão entra na vida dele, entra nas finanças dele, entra no casamento dele, entra na casa dele, entra nos filhos dele. E nós precisamos acreditar de que esta cultura não é nossa. Nós precisamos parar de acreditar que as pessoas vão lançar uma palavra sobre você e ela vai sobrepor a palavra de Cristo. Podem te chamar de derrotado, podem te chamar de fracassado, podem dizer que você não vai vencer. Eu não estou nem aí para nada. Eu acredito na palavra que Deus determinou sobre a minha vida. Será que você acredita nesta palavra? Será que você ainda acredita na promessa de Deus? Acredite nessa noite. Jesus está chegando na porta da cidade. Eu tenho muitas pessoas aqui que aceitaram a Jesus ao longo da vida. E quando eu olho assim, eu conheço as histórias e eu fico muito feliz de ouvir as histórias. E tem pessoas aqui que não era mais a família que não acreditava, era a cidade inteira. Tem pessoas aqui que o meio que ele vivia era um meio que, se ele contar para você, ele te assusta.
Ele está aqui, em algum lugar aqui. E lá na minha casa, ele me disse: pastor, da minha cidade, da onde eu sou, até a polícia tinha medo de mim. Mas pastor, a minha mãe é uma mulher de oração. E pastor, a minha família disse que eu não ia dar em nada. Os meus irmãos aqui dos Estados Unidos me deixaram para trás porque disseram que eu não ia dar em nada. Mas ele está aqui para dar o brado de vitória, porque a notícia ruim se tornou o milagre da salvação. Quando Jesus chega em nós, quando Jesus chega na nossa vida, não é o nosso pecado, não é as nossas ações, não é a nossa boca suja, não é nada que temos de ruim e sujo em nós que contamina ele. Quando Jesus toca em nós, somos nós que somos purificados pelo teu sangue. Jesus vai tocar na tua vida, e aonde houve morte, haverá vida. Eu creio nessa palavra. Muitas vezes, quando a tristeza vem na nossa vida, ela começa a tomar conta de tudo. Nós estamos em um período de que ainda a nossa vista ainda começa a nos enganar um pouco. A gente começa a olhar algumas coisas marronzinhas, algumas coisas ainda são verde, mas daqui a pouquinho, irmão, vai ficar tudo cinza. Aí você vai vir para a igreja é parede cinza agora. E cadê a Gisele? Está lá fora. Os psicólogos dizem que existe uma doença da tristeza que faz com que o seu olhar mude. Você não consegue ver cor, você não consegue ver brilho e mais nada. Você vem para a igreja e não ouve mais Deus falar com você. O teu esposo já não é mais aquele bonitão que te agradava. Você começa a olhar a barriguinha, um pescoço sem pescoço. A esposa olha, o esposo olha para a esposa e já não acha mais que é tão bonito assim. Porque a tristeza, ela começa pequena, mas ela vai tomando conta do espaço. E quando a tristeza toma conta do espaço, nós começamos a administrar essa tristeza. E é muito, muito, muito antagonal à nossa fé. É muito diferente daquilo que nós profetizamos. É muito diferente de você vir a uma igreja e ver os jovens pulando em cima do púlpito da igreja. É muito diferente de você ouvir pregações e acreditar que Jesus, ele transforma tristeza em alegria. Mas o que o diabo quer fazer com a tua vida é tirar o brilho da salvação dos teus olhos. A pior notícia pode vir sobre a tua vida, mesmo assim ela não tem poder de te parar, porque você tem uma promessa de Deus, e eu creio que esta promessa vai se cumprir. Eu sinto Jesus aqui. E é ruim quando você administra o caos, a tragédia, porque você passa a acostumar com o luto, com o peso daquela vida e com a perda. Você já viu pessoa que você liga para ele e fala assim: olha, você ganhou tal coisa. Ele fala: não, mentira, eu nunca ganhei nada, não é para mim não. Acho que você ligou errado. Você já ligou para aquele irmão que você fala com ele: irmão, Jesus é bom. Você viu a pregação lá, irmão, o pastor não prega nada, mas é bom que a gente engana ele, dá glória a Deus, ele acha que ele prega, mas foi boa, a palavra foi até boa. Irmão, você viu o culto? Irmão, não gostei não. Eu preferi uma cadeira mais dura, comparar a cadeira muito macia na igreja. Irmão, não sei que empolgação é essa que você está vivendo. A minha vida não é tão boa quanto a sua, não. Eu tenho obreiros aqui que eles me ligam, eles falam: pastor, me dá um nome aí de pessoas para eu ligar. E eu fico escolhendo. Eu falei: se pegar o crente errado, o obreiro também desvia. Irmão, tem gente que se você ficar perto dele, você começa a achar que o seu carro é ruim, que a sua mulher é ruim, que seu filho é ruim, que a casa é ruim, porque o olho dele não está em Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha e da tua fé. Em nome de Jesus, eu quero acreditar nesta noite que Jesus vai limpar os teus olhos e você vai focar em Jesus, e a notícia ruim vai virar milagre na tua vida.
aquela pessoa sem esperança e não acredita mais em mudança. Ele fala, não, daqui para pior. Irmão, eu não admito um crente falar, da minha vida é para pior. Irmão, crente de verdade, quando ele chega no fundo do poço, ele começa a adorar Jesus. Ele fala, ah, Jesus, agora eu cheguei aonde faltava, Senhor, porque daqui deste fundo do poço o teu nome será glorificado. Crente de verdade, ele não desanima com notícia ruim, porque quando a notícia ruim vem, ele acredita, ele sabe que Jesus está na porta da cidade, e quando Jesus chega na porta da cidade, pode já estar morto, pode estar fazendo o velório, ele tem poder para dar vida, para dar vida. Levanta a sua mão e recebe esta vida nesta noite. Eu sinto Jesus aqui. Eu dei uma chance para o evangelista Guilherme. Se ele não usar um bordão que ele criou, irmão, eu vou roubar dele. Vamos pregar. Se não usar a próxima, eu já vou tomar. E acontece algo quase que automático. Quando o medo entra por uma porta, a fé vai embora por outra. Não queira lutar contra isso. Quando o medo entra por uma porta, a fé vai embora por outra. Porque você não foi chamado para ter medo. Você precisa lembrar do que Davi escreveu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmão, ainda que você esteja no vale de sombra e de morte, você não vai temer, porque Jesus está com você. Ainda que existam leis contra você, você não vai temer, porque Deus está com você. Ainda que os médicos te digam uma doença que você vai carregar, você não vai temer, porque Deus está com você. Só quem acredita que Deus está com você nessa noite? Será que você pode levantar a mão e celebrar a Jesus? Porque Ele é um Deus, Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele está em nós, não há o que temer, haverá vida. Eu creio nessa palavra. O versículo 13 e 14, Bela, coloca aí para mim, por favor. O relógio é bom, irmão, tem mais 10 minutos. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, diga para ele, fala, eu não sou Jesus, mas o Espírito Santo que está em mim me dá a condição de profetizar para você. O tempo de chorar acaba hoje. Mas fala com voz de profeta, irmão, fala, o tempo de chorar acaba hoje. Não, irmão, fala com voz de profeta pentecostal. O tempo de chorar acaba hoje. Tem a alegria de Deus vindo para a tua casa hoje. Receba esta palavra em nome de Jesus. Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu ordeno a você que se levante. Aí, irmão, eu não quero questionar a Bíblia, nem a escrita de Lucas, nem a escrita de Mateus, nem a de Marcos, nem a de João. Mas, irmão, por que Jesus deixou isso acontecer? Por que Jesus não curou lá antes do menino morrer? Era muito mais rápido, muito mais fácil. Eu sei que vocês são mais crentes do que eu, mas às vezes eu fico com a impressão de que Jesus está vendo as 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, e na hora de me ver, alguma coisa atrapalha a visão dele. Que eu falo, Jesus, você não está vendo, não vai dar mais. Jesus, eu estou enrolado, Jesus me salva aqui, eu vou morrer. Quando o Guilherme e o Edson me ligam e falam, pastor, precisamos conversar, eu falo, Jesus, é agora. Cadê o Senhor na porta dessa cidade que não chega? Nós às vezes carregamos a ideia de que Jesus está atrasado. Nós somos limitados pelos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Nós somos limitados por este tempo.
Mas a palavra de Deus diz que Ele continua sendo, se você não der glória a Deus agora, a palavra de Deus diz que Ele continua sendo o Pai da eternidade. Quando nós entendemos que Deus é o Pai da eternidade, precisamos entender uma coisa: Ele não está limitado pelo tempo. Ele não vai chegar antes, Ele não vai chegar depois, Ele vai chegar na hora certa. Eu quero pregar para você na noite de hoje, para que você continue acreditando no tempo de Deus, pois o tempo dele é perfeito. Na hora certa Ele vai chegar e haverá milagre. Quem crê, levante a mão e adora ao Senhor. Jesus não chega atrasado. Lá no céu não existe a palavra atraso. Eu costumo brincar com alguns crentes. Eu falo que se Jesus marcar a hora para vir, Ele fala: tal dia eu vou chegar às 6h45. Vai ter crente que vai chegar atrasado. O culto é para começar às 6h30, irmão. É para você estar aqui 6 horas. Já dobrado o joelho meia hora orando e clamando para Jesus mandar fogo no culto. Jesus usar o pregador, usar os cantores, usar os músicos, usar todo mundo. Se ele não chegar aqui 6 horas, ora todo mundo 6h30 começa o culto. Mas vocês não, é outra igreja. Eu estou indo em bastante igreja, eu vejo os crentes das outras igrejas. Das 6h20, o abençoado está em casa ainda. Demora 25 minutos para ele chegar na igreja. 6h20 ele está em casa ainda. Vendo quanto é que foi o jogo do Cruzeiro, do Atlético, do São Paulo, do Palmeiras, do Ceará, do Fortaleza. Se Jesus marcar uma hora, irmão, tem crente que não vai chegar. Mas no céu não tem essa palavra. Porque lá no céu só chega na hora que Ele quer. É do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não tenta duelar com Deus. Jacó tentou duelar com o anjo, brigou. O anjo deixou ele, mas quando o anjo foi embora, ele ficou mancando para lembrar de que não adianta brigar com Deus. Vai acontecer, mas vai acontecer na hora dele. E descansa o teu coração. Eu estou pregando para alguém hoje. Descansa o teu coração. Jesus vai chegar na hora certa. Eu sinto Jesus aqui. Jesus não chega nem cedo e nem tarde. Estou com o seu irmão que está aí do seu lado, diga para ele: Jesus não chega tarde, Jesus não chega cedo, Ele só chega na hora certa. O 15, Bela, versículo 15. Já estou caminhando para o final. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou ele à sua mãe. Nós precisamos ter uma certeza: não nos importa. Ouve isso, irmão, com coração de pastor, que eu amo vocês demais. Eu quero dizer para você hoje: não se importe com a maneira que o céu vai fazer. Deus sabe como, quando e onde Ele vai agir. Não se preocupe com isso. Acredite que o Senhor vai fazer. Mas quando Jesus apontar na porta da cidade, basta que Ele fale apenas uma palavra. Estavam lá carregando um caixão, fazendo um velório ambulante, um velório que anda. A mulher era viúva, a mulher era de uma cidade ruim, mas quando Ele abriu a boca, o milagre aconteceu. Quando Jesus falar, tudo vai mudar, a lei vai mudar, a tua casa vai mudar, a tua vida vai mudar. Eu creio nessa palavra. Quer mais uma prova disso? É um texto bíblico que eu gosto muito de pregar, mas eu não vou pregar ele hoje. Hoje eu vou focar aqui na viúva de Naim. Mas na casa de Lázaro, Jesus ia para ter um tempo em paz. Você não vê Jesus indo na casa de ninguém sem motivo. Jesus só ia na casa dos outros com algum motivo, com algum propósito. Na casa de Lázaro, Marta e Maria, Ele ia para descansar. E eu, na minha cabeça de doido, quando Jesus chegava lá na casa de Lázaro, eu tenho certeza que em outras vezes, Marta, Maria e Lázaro falou: Jesus, então eu quero aproveitar da nossa amizade e falar: sai fora.
Não, aqui eu não quero ser Jesus, aqui eu não quero ser o Filho de Deus. Aqui eu quero aproveitar a amizade de vocês. Você não vê Jesus operar nenhum milagre na casa de Lázaro. E quando ele chega lá, o que a irmã faz? Ela ultrapassa a linha de ele ser Senhor. Ela ultrapassa a linha da intimidade. Que ela fala, se o Senhor não tivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O Senhor chegou atrasado. Lá em 2025 o pastor Rufo não vai poder pregar que o Senhor chega na hora certa. Porque com a minha família o Senhor chegou atrasado. O meu irmão já está morto há 4 dias. Aí Jesus ouve lá. A oração de Maria é igual a nossa. Jesus nem ouve. Quando começa com muita lamúria, ai não, eu sou um coitadinho, o Senhor não olha para mim, Jesus nem ouve. Ela chegou e falou, não, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, agora já foi. Aí Jesus falou, calma, varoa, eu sou a ressurreição, eu estou aqui. Para quem está preocupado? Não, eu sei. Aí, olha como é que é estranho. No tempo da dificuldade, a gente acha que nós vamos ensinar Jesus a fazer as coisas. Não, Senhor, se o Senhor for lá, falar no coração e mudar uma lei, já me ajuda muito. Irmão, entrega na mão de Jesus, Ele sabe o que Ele vai fazer. Ela pegou e falou, não, eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição todos vão ressuscitar. Ele falou, não, não é disso que eu estou falando, não. Vamos lá, eu quero ver o que está acontecendo. Lázaro está morto há 4 dias. Aí Jesus fala, tira a pedra. Irmão, isso aqui, irmão, você precisa entender isso. Jesus deu uma ordem, irmão, só obedece, não fala mais nada. Fica quietinho. Não fala nada. É que Jesus é muito educado, se sou eu falo, cala a boquinha, não fala nada, fica quieto, ninguém está perguntando a sua opinião. Jesus fala, tira a pedra. Alguém chega para ele e fala, mas Jesus, o senhor tem certeza? Eu acho que o senhor não está sabendo muito bem, mas você já cheira mal. Ninguém vai aguentar ficar aqui. Jesus fala, tira a pedra. E aí os crentes que não são vocês são melhor, eles vão lá e tiram a pedra. Aí Jesus, ele chegou na casa, ele chegou no lugar que Lázaro estava sepultado. E às vezes quando Jesus chega não muda nada, irmão. Ele chegou, a irmã debruçou no pé dele, Lázaro continuava morto. Jesus chegou lá no lugar do sepulcro, Lázaro continuou morto. Mas quando Jesus falou, Lázaro vem para fora. Quando Jesus abriu a boca, a morte teve que obedecer. A morte teve que obedecer. Podia chegar qualquer um lá, pregador mais top do mundo, Lázaro vem para fora, a morte ia rir da cara dele. Podia chegar lá o grupo de oração mais forte e falar, Lázaro vem para fora, a morte ia rir da cara dele. Mas quando Jesus disse, Lázaro vem para fora, a morte falou, não, contra esse aí não dá. Lázaro, vai logo lá. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Jesus vai dar ordem à morte. Aquilo que está sendo morte sobre a tua vida, eu não sei se você crê, mas eu creio nessa palavra. Aquilo que está virando morte na tua vida, Jesus vai dar ordem à morte hoje, e a morte vai ter que obedecer. Nem a morte resiste à voz da vida. Se coloque de pé. Feche os seus olhos e diga isso. Nem a morte resiste à voz do dono da vida. Jesus é o... Aqui eu termino. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Temor e louvavam a Deus. Irmão, eu quero te convidar hoje a ser parte dos crentes de verdade mesmo. Esses crentes Nutella aí que agradecem a Deus depois que o milagre acontece. Depois que o milagre acontece, é muito fácil adorar Jesus. Eu quero ver você adorar hoje.
Eu quero ver se você tem coragem de falar: Senhor, se eu olhar para a minha vida, eu não consigo expressar uma frase para o Senhor. Mas eu quero te convidar a ser aqueles que acreditam que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você espera algo do Senhor, celebre a Ele nessa noite, louve a Ele. Há uma graça de Jesus aqui neste lugar. Quando Jesus faz o milagre, eu sinto Jesus aqui. Escute isso, abra o teu coração, abra os teus ouvidos. Quando Jesus fizer este milagre que você está esperando, ele não vai ser um milagre por parte, ele não vai ser um milagre pela metade, ele vai ser um milagre completo na tua vida. A Bíblia fala que o filho da viúva estava morto. Mas quando Jesus chegou, tocou o esquife e falou para ele, ele voltou a ter vida. Ter vida não quer dizer que vai viver bem. Eu tive um amigo na infância chamado Tiago, e nós chamávamos ele de Tiaguinho. Por causa de um erro médico, ele teve uma falta de oxigênio no cérebro. E ele não ouvia, não falava, não enxergava, não andava. Ele vegetou por 18 anos. O Tiaguinho tinha vida, mas só vida não é suficiente. Se Jesus somente tivesse tocado o esquife e dado vida ao menino, mesmo assim a mãe ia ficar feliz. E você está sendo, e agora eu não estou falando de outra igreja, eu estou falando de você. Você está sendo essa pessoa que está se contentando com aquilo que é o trivial. E esse que é o trivial, irmão, já está no script, Deus já fez, já vai ser desse jeito. É por isso que tem um monte de gente que não tem Jesus e está seguindo a vida. Mas Jesus tocou o esquife e o menino levantou. Ele falou: conversa comigo, porque você vai ficar normalzinho. Você vai dar muita alegria para a tua mãe ainda. E a palavra de Deus diz que Jesus restituiu a mãe, o filho dela. Jesus vai restituir para você tudo aquilo que você acha que está perdendo, tudo aquilo que você acha que perdeu. O Espírito Santo de Deus está neste lugar nessa noite. Eu creio na unção restituidora de Jeová. Eu creio que Jesus ainda é o mesmo, em nome de Jesus. Creia nesta palavra. Jesus faz, ele faz por completo. Ele diz: vida, volta aqui. E a vida volta. Ele fala: mas não volta manco não. Voz, volta aqui. A voz volta. Jesus está dizendo para você: futuro não sai da mão dele não, volta aqui. Deus tem um futuro reservado para você, e é um futuro de milagre. Jesus pode falar para o teu coração hoje: esperança volta, e vai voltar a esperança. Propósito volta, e vai voltar o propósito. Promessa volta, e a promessa vai se cumprir na tua vida. Levante a mão e adore a Deus por 30 segundos que seja. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Jesus nessa noite. Jesus está na porta da cidade, adore a Ele hoje. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Não há nada. Será que você pode cantar isso? Nada melhor. Diga com tua alma hoje: não há nada melhor do que servir a Ele. Nada melhor. Jesus está a caminho da cidade. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto a graça dele neste lugar. Creia nesta palavra.